Fala pessoal, Não consigo ir sou o além Juninho do teu olhar. e vamos para o nosso primeiro vídeo do canal Efeito Gospel, um canal que fala da Palavra de Deus. Lembre-se sempre disso. O primeiro assunto que nós escolhemos para falar sobre foi um assunto que muitas pessoas andou me perguntando, muitas pessoas andou questionando minha posição sobre. E eu não gosto de falar bobagem, então vamos para a palavra. O assunto que nós escolhemos foi uma música composta pelo cantor Anderson Freire, por nome de Raridade. E eu estive acompanhando pela internet, pesquisei um vídeo em que tem uma pessoa, não vou nem falar o cargo, mas ela detona a música Raridade. Fala muito, mas muita coisa contra a música. Na verdade, numa mensagem de 40 minutos, ele toma aproximadamente meia hora falando sobre a música Raridade, contra a música Raridade, falando que ela foi composta de uma maneira errada. E eu fico abismado, porque é muito difícil achar pessoas que compõem músicas evangélicas, e ainda mais músicas inspiradas por Deus, porque a inspiração ela não é do homem, a inspiração ela é de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado. O ensino da palavra de Deus, a mensagem pregada, falada, é interpretativa. Às vezes as pessoas pegam um assunto e jogam sua opinião, jogam sua filosofia, sua maneira de pensar, mas a música não. A música ela é inspirada por Deus. Se a pessoa não tiver uma inspiração divina, ela jamais consegue compor uma música. Então é fácil eu chegar e ficar criticando música que as pessoas compõem. E se eu estou duvidando de uma letra que é inspirada por Deus, irmãos, isso é sério, viu? Então eu queria falar sobre essa música Raridade. É uma música muito abençoada, e eu já cantei muito, amo essa música, mas diante de todas as inverdades que estão falando em relação a essa música, eu fui para a palavra para ver se existe base na composição dessa música, e eu vou apresentar essas bases para você. Se você tiver uma Bíblia, seja da João Ferreira de Almeida, seja da sua igreja, seja da qual igreja for, acompanhe comigo e você vai ver. E essa é uma música divinamente inspirada, e tudo que estão falando, disseram que a música é egocêntrica, que ela exalta o eu, que ela é excêntrica, que ela é introspectiva e assim por diante, tentaram usar tantas palavras para denigrir. Mas é assim mesmo. Se essa música não fizesse o sucesso que fez, jamais teria alguém criticado. Mas é assim, só se taca pedra em árvores que dá fruto. Essa música eu canto ela, ajudou muito minha vida em vários e diversos momentos. Eu senti Deus falando comigo. Então, irmãos, eu saio em defesa da verdade. E a verdade ela não é minha. A verdade é da palavra de Deus. Vamos lá? Primeiro, tem um trecho da música que ela começa assim, que ele criticou bastante. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. E as críticas foram muito em relação a essa parte da música, porque essa pessoa falava assim: tá vendo? Se o pecado não consegue esconder, então vamos pecar. Bora pecar. Bora fazer tudo que não presta. Nada pode esconder a marca de Jesus que existe em mim. O que eu fiz ou deixei de fazer no passado, não importa. Vamos pecar. Essa música é um incentivo ao pecado, irmãos. Não é assim. E ele enfatizava dizendo: não,
essa música torna o pecado normal. E, lógico, o pecado esconde a marca de Deus que existe em você. Será que esconde mesmo? Vamos para a palavra? Eu peço que você abra a sua Bíblia em Marcos, no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 47. Ok? Eu vou ler para você, para nós não perdermos nenhuma referência. Marcos, capítulo 10, versículo 47. Olha o que diz em Marcos 10, 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a chamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que eu li esse versículo? O que tem a ver com o que você está falando da música Hallelujah? Tem tudo. Por quê? Esse cego de Jericó, Jesus ia passando por lá, ele estava sentado na beira do caminho, e ele soube que Jesus estava passando, ele era cego. E ele começou a clamar: Jesus de Nazaré, que foi onde Jesus nasceu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí me chamou muita atenção, por que ele falou que Jesus é filho de Davi? Eu comecei a perguntar. E daí eu fui para a palavra. Em Mateus, aliás, em 2 Samuel, no capítulo 13 e no versículo 14, diz o seguinte: porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o teu povo, porquanto não guardasse o que o Senhor ordenou. Para quem Jesus está falando? Para quem Deus está falando? Ele está falando para Saul, porque Saul foi constituído rei, mas viveu em desobediência. Então o Senhor chegou e disse assim: olha, o teu reino não ficará mais em pé, porque eu já escolhi alguém segundo o meu coração. Você pode vasculhar a Bíblia por inteiro e ver todos os homens que foram usados por Deus. Você não vai encontrar Deus falando com as suas palavras que existe um homem segundo o seu coração, senão é Davi. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas calma aí, vamos abrir lá em Mateus 1, versículo 6. Mateus, capítulo 1, verso 6. Olha o que diz lá em Mateus 1, verso 6. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da mulher de Urias. Ou seja, Jesus foi gerado da linhagem de um pecado. Davi, ele pecou contra o Senhor numa prostituição. E não bastasse a prostituição, ele cometeu um assassinato. Todos já conhecem essa história. Está lá em 2 Samuel 12, versículo 8. Vamos ver? 2 Samuel 12, versículo 8. Para você entender melhor. 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 8. Olha só. Então disse, versículo 7 é melhor. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Ó, versículo 8: te dei a casa do teu Senhor e as suas mulheres, e as mulheres do teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, te mais acrescentaria tais e tais
coisas. Olha o versículo 9. Por que, pois, desprezasse a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o heteu, ferisse a espada, e a sua mulher tomasse por mulher, e a ele matou com a espada dos filhos de Amon. Davi era para ele ter ido guerrear com o seu povo, ele não foi, ele ficou no palácio. Daí ele viu aquela mulher, Berseba, tomando banho, e ele se deixou atrair por ela, era para ele estar na guerra. Ele foi e tomou a mulher de Urias e cometeu ali o adultério, a prostituição. E no entanto, além de tomar ela por mulher e cometer o ato do adultério, da prostituição, ele também quis esconder o seu pecado e mandou Urias na frente de uma guerra como se fosse ele. E lá ele foi morto para esconder o seu pecado. E daí no capítulo 12, a partir do verso 7, capítulo 12 a partir do 1º, que eu li a partir do 7, mas você pode ler melhor, a partir do capítulo 1, do versículo 1 você vai entender. E ele fez de caso pensado Urias ir na frente para tentar encobrir o seu pecado e tomar a mulher de Urias para ele. E mesmo assim, irmãos, eu acabei de ler em Mateus 1:6, 1 e 6, que Jesus nasceu da linhagem de um pecado de Davi. Então essa tese já cai por terra, porque realmente o pecado não pode esconder a marca de Jesus que existe em você. De todas as famílias e de todas as linhagens que existem na terra, o Senhor escolheu a linhagem de Davi, mesmo ele sendo um pecador, mesmo ele errando e adulterando com Berseba, mesmo ele fazendo isso. Eu acabei de ler aqui em 2 Samuel 13:14 que ele era segundo o coração de Deus, mas mesmo errando, mesmo adulterando, mesmo prostituindo, se fosse eu, você, já era carta fora do baralho, como diz o outro. Mas nas mãos de Deus, o pecado não pode se esconder. Quando Deus te escolhe, ei, você que está assistindo esse vídeo, quando Deus escolhe você para uma obra grande, o pecado que você fez ou deixou de fazer não é argumento algum para Deus tirar a marca, para Deus tirar o plano que Ele tem na sua vida. Todas as promessas é condicional. Mas as promessas de Deus só funcionam se eu fizer isso. Todo mundo está cansado de saber, então não estou fazendo apologia ao pecado. Não estou falando que o pecado é certo e que você faça tudo que vier na sua cabeça, porque isso não vai influenciar no que o Senhor está querendo fazer na sua vida, do plano que Deus tem, do propósito de Deus. Não é isso. Eu só estou querendo dizer que não importa o que você fez até aqui, o importante para Deus na sua vida é o a partir de hoje. É o compromisso que você tem com Deus hoje. Deus jamais vai olhar lá para o passado e falar, olha, jogar um dia na sua cara, você fez isso. E existem pessoas por aí falando, o Espírito Santo acusa. Não é assim que funciona. O Espírito Santo não acusa ninguém. A Bíblia nos diz, João fala, que se nós pecarmos, nós temos um advogado. Jesus é o nosso advogado, mas o nosso acusador é o diabo. Então o Espírito Santo jamais vai acusar alguém, porque essa não é a função. O Espírito Santo é o ajudador. Ele não acusa ninguém. Quem acusa é o diabo, é o inimigo das nossas almas. Ele fica tentando usufruir a sua vida, pesando na sua consciência um pecado que você cometeu há 15, 10, 20 anos e te afastando do propósito que Deus tem na sua vida. Em nome de Jesus, independente do que você fez e do que você deixou de fazer, os planos de Deus para a sua vida ainda estão de pé, em nome de Jesus. Em Provérbios, no capítulo 28 e versículo 13, as referências não param por aí. Não é de um versículo que se vive uma tese. Nós temos que folhear a palavra para entender. E existem pessoas que se prendem a um versículo, 2, e ali ficam criticando as pessoas que estão sendo usadas por Deus. Para com isso, amigo. Tenha muito cuidado.
Olha só no capítulo 28 de Provérbios, no versículo 13, não precisava nem eu citar. O que encobre as transgressões nunca prosperará. Errar, todos nós erramos. Nós não podemos encobrir os nossos erros. Nós temos que confessar. Confessar a quem? A Deus. Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Todos nós pecamos. Todos nós pecamos. E isso não apaga o que o Senhor colocou na nossa vida. A marca dele. Isso não apaga. Basta nós confessarmos. Porque se você pensou, eu vou pecar, depois eu peço perdão, e o Senhor vai me perdoar mesmo, então eu vou fazer. Aí você já faz pensando em pecar, e depois você sabe, eu vou pedir perdão, depois eu faço de novo e peço perdão. Não é assim. O Senhor conhece o seu coração. Antes que chegue uma palavra na sua boca, no Salmo 139 fala, o Senhor já conhece a sua intenção. Ele sabe o que você vai dizer. E Ele já sabe o que você pensou. Vou cometer esse pecado, depois eu peço perdão. O Senhor sabe quando é sincero. E Davi foi sincero, porque ele confessou o seu pecado. Quando o Senhor desmascarou através do profeta Natan, ele se humilhou na presença do Senhor. Então o plano que o Senhor tinha de trazer da linhagem do homem segundo o seu coração a Jesus aqui na terra para salvar a humanidade, continuou de pé. A marca continuou em pé. Oh glória! Então, irmãos, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Se você pecou, eu não vou te falar para você se acomodar com a situação. Faça de tudo para não pecar mais. Mas se você pecou, dobre o seu joelho e confesse ao Senhor. Confesse que o Senhor é rico em perdoar. Amém? Vamos para mais uma referência? O capítulo 53 de Isaías, o versículo 12. Olha o segredo aqui. 53, versículo 12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Olha só o que diz. Quem está falando? De Jesus. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Jesus levou o nosso pecado e ele intercedeu por nós. Então, o seu pecado não pode apagar a marca que o Senhor fez em ti. Vamos para mais uma? Jeremias, no capítulo 31, no versículo 34. Olha só o que diz. Vai chegar um tempo e não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor. Que tempo é esse? O tempo que nós estamos vivendo hoje. Conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e, preste atenção, nunca mais, ouviu? Nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então, irmãos, a marca de Jesus que está em você não pode ser apagada por pecado algum. Confie nessa palavra. Se muitas pessoas estão te acusando, se é tua família, se todos querem te acusar, e num hino maravilhoso desse aí, numa música maravilhosa dessa que é composta, as pessoas estão falando contra. Irmão. Hebreus 10, 16 e 17. Vamos lá? Hebreus 10, 16
e 17. Me entendam bem, não faço apologia ao pecado. Eu só não concordo com as bobagens que estão sendo faladas em relação à música. Hebreus 10, 16 e 17. Olha o que diz Hebreus 10, 16 e 17. Este é o concerto que farei com eles depois naqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e escreverei em seus entendimentos. Acrescenta. E jamais me lembrarei do que? Dos seus pecados e das suas iniquidades. Você entendeu? Existe uma diferença muito grande entre pecado e iniquidade. E qual é essa diferença? Pecado é um ato que você simplesmente comete involuntariamente, de caso não pensado. E às vezes você pensa e acaba agindo, é momentâneo, e depois você se arrepende daquilo que você fez. Isso é pecado. E aquilo te dá uma amargura e você não se sente bem enquanto você não confessa, enquanto você não ora, você sente aquele peso. Isso é pecado. O que é iniquidade? É bem diferente de pecado. Portanto, Isaías diz que o que separa o homem de Deus é as suas iniquidades. Isso cria uma parede. Não é o pecado, e sim a iniquidade. Porque iniquidade é aquele pecado contínuo. É um pecado que você comete de novo, até chegar a um determinado ponto que isso torna-se normal. E você entendeu o que o Senhor nos diz através do livro de Hebreus? No capítulo 10, no versículo 17, melhor dizendo: jamais me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades. Esse é o dia que estamos vivendo, é o dia da graça, em que nós confessamos, como diz em Provérbios 28 e 13, o Senhor nos perdoa e o Senhor joga o nosso pecado no mar do esquecimento. Então o Senhor já não lembra não só dos nossos pecados, mas também das nossas iniquidades que um dia nós cometemos, e o Senhor não leva em consideração para a sua vida futura, desde que você viva na presença do Senhor. Os planos que o Senhor traçou para a sua vida não são influenciados. A marca que o Senhor criou dentro de ti, dentro de você, para você realizar nessa terra, nenhum pecado, nenhuma iniquidade cometida prevalece contra a sua vida. Amém? Nenhum. 1 João 2, 1 e 2, e aqui eu paro essa parte. 1 João, primeira epístola de João, 2, 1 e 2. Olha só. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que o quê? O que diz aqui? Acompanhe comigo. Para que não pequeis. Pelo amor de Deus, eu estou escrevendo para vocês não pecarem. João, o apóstolo do amor, o apóstolo amado de Cristo, ele nos escreve: não peque. Mas olha o que diz a seguir: e se alguém pecar, se caso acontecer de alguém pecar, porque nós somos evangélicos, nós servimos a Deus, mas nós somos homens, nós somos falhos e pecamos, mas o Senhor nos orienta através da palavra escrita pelo seu apóstolo João: não peque, mas se vocês pecarem, temos um advogado para com o Pai. Nós temos Jesus junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, você que está assistindo esse vídeo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, talvez você possa estar caído, talvez você possa estar sendo esquecido por muitos e criticado, e às vezes afrontado em relação a muitas coisas que você cometeu. Talvez você viveu a vida toda no Evangelho,
e cometeu pecados, desviou-se e cometeu coisas que não agradaram a Deus, que muitas vezes não sai da mente das pessoas que conviveu contigo, que te conhece, e jamais aceitariam da sua boca uma palavra vinda de Deus, porque eles se lembram dos seus pecados. Eles já apagaram aquela marca que existia em você. Mas eu quero te trazer uma notícia através desse vídeo. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Amém? Fique com essa primeira parte. Nós vamos prosseguir com outra em breve. Deus abençoe a todos vocês em o nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar.